Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta na nossa live de terça-feira, mais uma vez, né? Trazendo uma nova palavra para vocês, que se chama Notificações do Céu, notificações do Divino, notificações do Senhor, de Deus para nós. Mas antes disso, vamos agradecer, né? E pedir para Mestre Jesus, como Ele está sempre aqui, que Ele nos proteja, que Ele nos abençoe e que essa palavra venha fortalecer o coração de todos nós. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês já me conhecem, quem não me conhece, eu sou a Ivani, da Igreja IEJN, Igreja Evangélica Jesus para as Nações, da Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Então, vamos lá à nossa palavra, né? Nós temos que aprender que Jesus sempre nos manda recado, ele nos notifica informações, ele nos avisa, ele manda recado. Tipo assim, às vezes fala assim, não vá nesse lugar não, esse lugar não é bom. Ele está te avisando, ele está te avisando. Ah, não vá comer naquele lugar lá não, aquela comida não é boa não, está te avisando. Estou dando um exemplo aleatório, né? Algo que vai acontecer, o que Deus faz na nossa vida. Algo que vai acontecer ou o que Deus faz na nossa vida. Ele nos manda informações de como devemos mudar de rota. Às vezes você está com vontade de ir no lugar, de repente você fala assim, acho que eu não vou não. Deus está te mandando uma notificação para você mudar a sua rota. Mudar o caminho, pois aquilo não será bom para nós. Às vezes é um sentimento, mas não é sentimento, é uma notificação do Senhor. Está te avisando para não fazer aquilo, para não ir naquele lugar. Não é verdade? Já nos preparamos, mesmo que não mostre que haverá problemas. Não devemos desprezar a informação. Não devemos desprezar. Ah, não estou com vontade de ir, não. Ah, mas acho que eu vou. Não. Se você sentiu que não é para ir, ou fazer isso, ou fazer aquilo, não faça, não vá. Porque Deus está te mandando uma notificação. Deus, às vezes, nos dá informações muito importantes que devemos dar atenção. Às vezes você não tem um sentimento de alguma coisa que não está indo bem. Tem gente que fala assim, nossa, eu tenho um sentimento que isso não vai dar certo. É uma notificação do Senhor, notificação divina. Quando Deus nos notificar, algo vai acontecer. Não devemos ignorar, como eu falei. Porque é uma manifestação, é uma notificação do céu, do divino. O mundo que vivemos tenta nos chamar a atenção. O mundo que nós vivemos chama atenção a todo momento para nos distrair. Muita gente vive dando atenção a muita informação, às vezes nem tanto relevante, mas vivem ligados nessas vidas. Às vezes dá atenção para uma coisa tão banal, tão boba, às vezes uma coisa que aparece numa mídia, ai, aquilo lá é bom, olha, aquilo eu devia fazer, olha, aquilo eu devia ir. Às vezes dá atenção para uma coisa tão inexpressiva. Você sabe de tudo, muitas coisas, muita informação. O problema é que nos tira das notificações que deveríamos receber. Não é? O triste é que muita informação que recebemos do mundo, menos notificações de Deus que recebemos em nossas vidas. A gente recebe muita informação do mundo, mas não damos atenção às notificações do Senhor. Às vezes, nos movimentos é que distraem nossas vidas. Muita movimentação, isso distrai.
Isso distrai as nossas vidas. E não percebemos as notificações de Deus, que querem falar conosco. Às vezes Deus está mandando uma notificação porque Ele quer falar conosco. Um sentimento, você fala assim, não, isso aí parece que não é bom, isso, Deus quer falar com você. Você vê as modificações e pede o principal, que são as notificações do céu. Em Mateus 1,18, vou ler aqui para vocês, aqui na Bíblia. Mateus 1, é o primeiro livro de Mateus, 1,18. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Antes dela se juntar com ele, né? Ela era desposada dele, mas antes de ficar com ele, né? Ela se achou concebida. Ela achou que ela estava grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar ou defamar, intentou deixá-la secretamente. Ele nem se manifestou, mas ele falou, não vou difamar ela. Era um homem honesto, próspero financeiramente, tinha uma boa relação, uma boa vida, mas era um homem temente a Deus, né? E, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Olha só, Deus mandou uma notificação do céu para José. E ela dará à luz um filho, ele porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Porque quando ela contou para ele não acreditou. Ele falou assim, ela casou comigo, mas me traiu, está grávida de outro homem. E não quis difamar ela, não, e deixou ela secretamente, não dizendo para ninguém. Mas o anjo veio, amando do Senhor, falar com ele. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, não esteve com ela fisicamente, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Olha só, ele recebeu uma informação, uma notificação do Senhor, que o filho que ela esperava era realmente do Espírito Santo, que ele poderia ter ela como mulher, não é? José ouviu as notificações do céu e ele creu, né? O anjo notificou ele. Primeiro José recebeu a informação. Qual foi a informação? Dela. Ela disse para ele, estou grávida do Espírito Santo. Ele recebeu uma informação que ele não acreditou. Como? Sou casado com ela, está grávida de outro homem? Ele não tinha ainda a possuído como esposa. E ela estava grávida? Não. Então ele recebeu uma informação através de Maria. E depois uma notificação através do anjo. São coisas diferentes. Uma informação e uma notificação. Deus procura nos notificar de uma forma natural. Mas você não enxerga, pois está envolvido nas redes sociais, é celular, é televisão, está muito envolvido. Não que isso não seja bom, claro que é bom, mas você está muito envolvido e não presta atenção, às vezes, nas notificações do Senhor.
problemas na empresa, gente te incomodando. E os críticos, as pessoas que vivem falando mal um do outro, gente da família, você não entende o que Deus está te notificando. Então Deus usa de uma forma natural para nos notificar. Um sonho, né? Um sonho. José. Deus nos notifica, alertar de um perigo eminente, de algo ruim que está para acontecer. Jesus, no meio do mar, quando a gente fala que José, através de um sonho, porque foi através de um sonho que o anjo falou com ele. Deus nos notifica, alerta de um perigo eminente, algo de ruim que está para acontecer. Às vezes, muitas vezes, as pessoas falam assim, a mãe de fulano disse para ele não ir nesse passeio que não era bom. Ele falou, não, é bom sim, eu vou com os meus amigos. E o que aconteceu? Teve um acidente, foi trágico, porque a mãe recebeu uma notificação de Deus e passou para ele, mas ele não obedeceu à mãe. Isso são notificações celestiais do divino. Jesus no meio do mar, olha só, dormindo. Está dormindo. E os apóstolos perturbados com o mar que virava o barco, mas Jesus estava tranquilo, porque ele sabia que nada ia acontecer. Nada. O pai disse, pode dormir, fique tranquilo. Ele sabia que nada ia acontecer. O céu notifica constantemente. Nós temos que ficar ligados, prestar atenção. No mundo que vivemos com grandes tumultos, o pulo do gato é a notificação. Notificação. Diz que você deve fazer ou não fazer. Ou você acha que ele só notifica e não diz o que deve fazer? Ele notifica, mas ele te dá, como se diz, uma intuição do que você deve fazer. Isso são notificações. Deus fala, não faça. Mas ele só fala, não faça, ele só notifica, ele não diz que é para fazer? Não, ele diz que é para fazer. Nós que temos que ficar ligados. Entendeu? Ele te dá sabedoria, o meio de como deve agir, instrução para os seus passos. Quando uma notícia chega a você, não sabemos quanto tempo José ficou com aquela informação de Maria na sua cabeça, mas ele não quis se manifestar. Olha só, a gente não sabe quanto tempo José ficou com aquela informação na cabeça, porque até então era uma informação de Maria, dizendo para ele que estava grávida do Espírito Santo. A gente não sabe quanto tempo ele ficou, até que o anjo em sonho notificasse ele que realmente ela estava grávida do Espírito Santo do Senhor. Quando você percebe coisas que você não entende, é melhor ficar em silêncio. Quando você percebe coisas que você não entende, é melhor ficar em silêncio. Não é verdade? Vou parar aqui, porque ainda tem muita coisa para a gente falar. Vou deixar um pouquinho para quinta-feira, né? Então, vamos orar, agradecer ao Mestre Jesus que está aqui. Ele sempre nos acompanha, em todas as lives ele está aqui presente. Porque assim como ele me abençoa vocês que estão aí. A luz do Senhor ilumina vocês, a sua família, através da palavra. Porque isso aqui está na Bíblia, não sou eu que inventei.
Está na Bíblia, né? Vocês podem ver lá em Mateus 1:18, está escrito lá. É verdade? Então, que Mestre Jesus, vamos agradecer ao Senhor por estar presente aqui. E que o Senhor esteja sempre conosco, meu Pai. Sempre conosco, Mestre Jesus. Nos abençoando, nos trazendo alegria, saúde, prosperidade. É o que nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas antes disso, eu vou dar a agenda da nossa igreja, né? Ontem nós tivemos a Rede Pérolas. Foi maravilhoso. Nossa, que lindo, gente. Quantas mulheres, quantas mulheres. Um chá maravilhoso, refrigerantes, salgados, bolos. E a palavra, o principal foi a palavra, né? E aí nós temos um culto de oração do Pai Nosso todos os dias. Quer dizer, todos não, de segunda a quinta, às 7 horas da manhã, lá na Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. O domingo profético, né? Que foi domingo agora às 9 horas, né? Dia 19 agora, nós vamos ter um culto de casais. Se vocês são casados ou noivos, venham no culto de casais. Vai ter um casal maravilhoso ministrando esse culto, tá? No mesmo endereço, né? Quarta-feira, às 15 horas, nós temos o culto sobrenatural, às 15. À noite, às 20, no mesmo dia, na quarta, nós temos a noite de decretos. Então, essa é a nossa agenda de janeiro, né? Então, se vocês gostaram, joinha, se inscrevam lá, se inscrevam. Tem tanta gente inscrita que me segue, né? E se inscrevam, tá bem? E compartilhem, né? Compartilhem. Porque às vezes tem pessoas que também gostam de ouvir uma palavra, tá bem? Então eu agradeço a vocês, a presença de todos que me seguem. E até quinta-feira, vamos dar continuidade aqui, né? Vamos dar continuidade nas notificações. Notificações do céu, tá bem? Tchau, tchau. Espero vocês, hein?